Shalom, tudo bem com você? Hoje eu vim bater um papo sobre relacionamento com Deus. Eu vejo muitas pessoas reclamando que não ouvem a voz de Deus, muitas pessoas reclamando que Deus abandonou. E o que eu percebo também é que assim, quando a gente está na nossa vida normal, né? A gente vai, por exemplo, a um restaurante. Quando o garçom traz a comida pra gente, na maioria das vezes a gente agradece, né? A gente tem, por exemplo, quando alguém dá passagem pra gente no meio da rua, o que a gente faz? A gente agradece. Quando a gente encontra alguém no trabalho de manhã, a gente chega e fala o quê? Bom dia, né? Então, durante o dia inteiro, nós encontramos várias pessoas no meio do caminho, sejam pessoas que a gente conhece ou pessoas que a gente não conhece, mas tem um contato mínimo. E aí rola um bom dia, rola um muito obrigado, rola um me dá licença. E a gente tem interação com o ser humano o dia inteiro. E muitas pessoas acordam de manhã e não falam obrigado, Deus. Muitas pessoas vão comer e chegam ali na frente da comida e a primeira coisa que elas fazem é saciar a fome. Não agradece a Deus por ter trazido o alimento. Entram no seu trabalho, pisam o pé no seu trabalho e não agradecem a Deus pelo trabalho que Deus proporcionou. Nós temos milhões de motivos para agradecer a Deus diariamente. Se for ver bem a verdade, a gente deveria agradecer a Deus o dia inteiro. Pelo ar que a gente respira, pelo sol, pelas estrelas, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso trabalho, pelo nosso filho. São infinitas coisas. Então, assim, ter um relacionamento com Deus é investir tempo. Eu não estou falando que, de repente, você precisa se ajoelhar e ficar meia hora, 1 hora orando, se você não tem esse hábito. Mas se você começar com 5 minutos, já vai ser muito bom. Você ali no seu quarto, no secreto, conversar com Deus, gasta mais 5 minutos, investe mais 5 minutos cantando uma música em louvor ao Senhor. Você que às vezes quer ler a palavra, mas você não consegue entender. Você vai conseguir entender quando Deus fala na palavra, quando você começar a falar com Ele. Então, o motivo de eu estar aqui hoje falando com você é para que você seja mais grato, mesmo que você esteja passando por um momento de aflição. Eu vou contar uma experiência muito rápida para vocês. Teve um dia que eu acordei muito mal. Eu estava na minha cama e eu acordei, eu não queria levantar, eu estava num momento meio depressivo assim, e eu estava meio que prostrado, de verdade, mas eu percebi que eu não estava doente. Então, em determinado momento, passou pela minha cabeça que eu deveria clamar o nome do Senhor. Eu levantei a mão e eu falei: o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha. Jesus, me levanta. E aí eu voltava a dormir. E aí, dali a pouco, quando eu conseguia despertar de novo, porque realmente eu estava muito caído, eu conseguia despertar de novo, eu falava: Jesus, me ressuscita, devolve para mim a alegria, o Senhor é a minha alegria, flua dentro de mim. E aí eu voltava e deitava de novo. E cada vez que eu clamava o nome do Senhor, a quantidade de tempo que eu dormia era cada vez menor. Então, se da primeira vez que eu levantei a mão ao Senhor, quando eu voltei a dormir, se foi 10 minutos, da próxima vez o intervalo foi menor. Depois de 5 minutos, eu consegui levantar. E aí, cada vez que eu fazia isso, algo mudava dentro de mim. E de repente, quando eu levantei da cama, eu já não estava mais naquele momento depressivo. Eu fui na casa de uma amiga uma vez. E aí, ela me chamou para almoçar, né, que não estava na programação, mas eu fiquei lá e resolvi almoçar com ela. Eu lembro que quando nós sentamos na mesa, todo mundo começou a comer a comida foi chegando, todo mundo foi comendo a comida, e eu fiquei meio assim, né, porque eu tenho o costume de agradecer a Deus sempre que o alimento vem para a mesa.
E aí o tempo passou. Um dia essa minha amiga me procurou e ela tinha uma queixa, né, de não estar se sentindo bem, estar um pouco depressiva, a questão do relacionamento com Deus. E aí me veio esse dia na minha cabeça. Eu lembrei e eu falei para ela: lembra aquele dia que eu fui almoçar na sua casa e que vocês estavam ali todos empolgados e começaram a comer e eu vi que vocês não agradeceram a Deus? Muitas vezes a gente fala em Deus, a gente pensa em Deus, mas a gente não tem um relacionamento com Ele. E foi justamente o que eu falei para ela. Vocês não têm o costume de agradecer a Deus nas coisas mínimas, na alimentação, como eu já falei, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, por Deus ter livrado a gente de tantas coisas ruins que acontecem na rua. Então, essa foi a lição que eu trouxe para ela. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, se você quer escutá-lo. Nós precisamos aprender a ter esse relacionamento com o Senhor, de pedir socorro para Ele, mas principalmente agradecê-lo nas coisas mínimas, agradecê-lo pelo almoço, agradecê-lo pelo dia, se está chovendo, agradecer pela chuva, se está sol, agradecer pelo sol, ser mais grato. Seja grato e desenvolva um relacionamento íntimo com o Senhor.